É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Hoje, dia 1º de outubro de 2025, começando o mês de outubro, agora são 7 horas e 41 minutos. Hoje nós tivemos alguns compromissos logo cedo, né? Estamos fazendo agora o nosso devocional. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Tenhamos um mês que se inicia hoje, alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E é a esse Deus glorioso que nós vamos orar nesse momento. Eu aqui no nosso estúdio, você aí onde você estiver, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelos benefícios, obrigado pela tua misericórdia, pela proteção, pela direção, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida em que a sua misericórdia renovou-se nesta manhã e que a sua misericórdia, ó Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Seja repreendido neste dia e para todo este mês, ó Pai. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja, ó Pai. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo, ó Pai, para este dia, para esta semana, para este mês e para este ano, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que está narrado ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, que é vivendo para Deus. 1 Pedro 4, versículo 1 ao 11, vivendo para Deus. E o texto diz assim, ó: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que num tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, nosso devocional hoje é vivendo para Deus. Então imagine por um momento uma vida em constante conflito. Por um lado, os desejos do mundo, as tentações, as distrações. Por outro lado, a chamada de Deus para uma vida santa, dedicada e plena em propósito. Então, cada dia, ou a cada dia, nós somos convidados a escolher qual caminho seguir. E hoje, nesse devocional, o apóstolo Pedro nos desafia
a abraçar uma vida que reflete o caráter de Cristo. Uma vida vivida para Deus, mesmo em meio às dificuldades. Jeremias 13, 23 diz assim: pode o etíope mudar a pele? Pode o leopardo mudar as manchas? Sendo assim, poderemos fazer o bem mesmo sendo ensinado a fazer o mal. Mesmo diante das dificuldades, poderemos fazer o bem, mesmo sendo ensinado a fazer o mal. O contexto cultural dessa passagem aqui é da primeira epístola que Pedro escreveu, da primeira carta, que foi ali por volta do ano 64 depois de Cristo, em um momento de perseguição aos cristãos, especialmente pelo Império Romano. Os crentes estavam dispersos, enfrentando hostilidade, isolamento e até a morte por causa da fé que eles professavam. Muitos eram ex-pagãos que viviam segundo o Evangelho porque haviam se convertido, e outros também eram judeus cristãos. Então Pedro escreve para encorajar esses irmãos a manterem a sua fé firme e a viverem a vida que testemunhasse de Cristo e não se deixarem dominar pelos desejos carnais ou pelas pressões culturais. Eles os chama aqui a uma vida de santidade, para refletir a esperança que possui em Cristo, mesmo em tempos difíceis. Então, muitas das vezes, a pressão social acaba nos afastando do testemunho cristão. Eu lembro, nos anos 90, eu fui estudar numa universidade lá no Rio de Janeiro, Uniswan, eu fui fazer história na época, e eu descobri depois que tinham muitos crentes em sala de aula. E numa aula de egiptologia, a professora, que era funcionária do Museu Nacional, eu vi que ela estava usando um livro, ela estava falando sobre estrangeiro no Egito. Ela usando um livro, eu olhei para o livro que ela estava lendo alguns textos, ela está lendo Gênesis 32 ou 37, a história de José. Então eu abri minha bolsa e peguei a Bíblia. Inclusive era a Bíblia de Jerusalém que estava comigo, né? Que na época eu também dava aula no seminário. E comecei a acompanhar. Aí a professora, eu gostava sempre de sentar na frente, né? Ela olhou para mim assim, ela falou: esse livro que você está usando é a Bíblia? Eu falei: é. Ela disse: eu também. E ela não era evangélica, não era cristã, né? Eu acho que ela era católica. Então, aí no intervalo, tinha até pastores em sala de aula que não levaram Bíblia, tinham vergonha. Aquilo eu achei um absurdo. Ou seja, a pressão estava fazendo com que a fé deles ficasse abalada. Foi a mesma situação que Pedro estava enfrentando aqui, o povo estava enfrentando. Então, o texto de 1 Pedro aqui que nós lemos, capítulo 4, versículo 11, aborda vários temas centrais. A identificação com o sofrimento de Cristo, a expectativa da volta de Jesus, a prática do amor fraternal, a responsabilidade de usar os dons espirituais e a vivência de uma vida santa, testemunhando de Jesus onde estiver. Então, Pedro reforça que, ao suportar o sofrimento por causa de Cristo, o crente participa da sua paixão, adquirindo uma nova perspectiva de vida. Até porque Jesus, Apocalipse 1,18, diz que ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. E ele disse: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então a vida cristã não é uma busca por privilégios, mas uma entrega total ao propósito de Deus. Além disso, há uma ênfase na comunidade, que Pedro cita ali, que é o amor mútuo. O amor mútuo como a marca de uma vida vivida para Deus. Então, quando nós pegamos o texto aqui, e logo no capítulo, versículo 1 fala sobre o sofrimento na carne, indica o sofrimento físico da cruz que Cristo sofreu. Então aqui Pedro associa o sofrimento de Cristo ao modo de viver dos crentes, enfatizando que o sofrimento pode fortalecer a vida cristã. E quando ele cita ainda no versículo 1,
deixou o pecado, é uma expressão que indica a cessação, cessou, parou o domínio do pecado na vida do crente, como consequência do sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Versículo 2, para que não vivam segundo os desejos humanos. E esse termo desejos humanos, do grego sarx, aponta para a natureza carnal e impulsos egoístas. Então a mudança de vida é para viver de acordo com a vontade divina, com a vontade de Deus. Já no versículo 3, diz assim, pois basta que vocês tenham andado na antiga maneira de viver, segundo os desejos da carne. Antiga maneira, que é o peripatel, isso ali refere-se ao modo de vida anterior, antes da conversão. Ou seja, o homem, a mulher é dominado pelo desejo da carne. Tá bom? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Não é só, quando fala-se desejo da carne, pensa-se só em sexo. Não é isso. Também. Glutonaria, tem gente que come demais, come com os olhos. Inveja, mágoa, rancor, cobiça, isso tudo é desejo da carne. No versículo 7, diz assim, a natureza de entendimento é chegada, ou seja, a maturidade, do grego teleios, que implica plenitude, completude na fé e na compreensão do propósito de Deus. Já no versículo 10, que diz assim, cada um administra o dom que recebeu. Dom é o carisma ou charisma, que é um presente concedido pelo Espírito Santo para servir a comunidade e glorificar a Deus. É um presente concedido pelo Espírito Santo, não é a capacidade humana, é uma concessão dada pelo Espírito Santo. E no versículo 11, diz para que tudo Deus seja glorificado. Então a finalidade última de nossos dons e de nossa vida é a glória de Deus, refletindo o caráter de Cristo. Uma curiosidade aqui nesse texto que nós lemos é que Pedro usa várias palavras relacionadas ao sofrimento, à vontade de Deus e aos dons espirituais, reforçando que a vida cristã é uma entrega total. E a vida cristã é marcada pelo serviço, pelo amor e pela santidade. Pelo serviço, porque sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras ela é morta. Pelo amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. E santidade, se separar. Está no mundo, mas é separado. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 6 ao 7, diz assim, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, e assim não sirvamos mais ao pecado. Cristo nos libertou. E a Bíblia diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Buscai as coisas lá do céu, onde Cristo está. E em Mateus 16, 24, diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil seguir a Jesus, mas também não é difícil. Então essas passagens reforçam a ideia de uma vida de entrega, de morte ao pecado e de viver para Deus. Então, se nós olharmos para a história da igreja, durante a perseguição romana, muitos cristãos enfrentaram a morte com coragem, sabendo que estavam vivendo para Deus. Um exemplo famoso é o exemplo de Policarpo de Esmirna, que foi martirizado por sua fé, afirmando que não podia negar a Cristo, mesmo sob a ameaça de fogo de espada. Então, o martírio de Policarpo nos mostra que a sua vida é um testemunho de viver para Deus acima de tudo. Então, na história moderna, figuras como Dietrich Bonhoeffer, que resistiu ao nazismo e viveu a mesma verdade.
o Dietrich Bonhoeffer, eu tenho um livro dele que é de ética cristã. Ele foi para um campo de concentração. Ele era um judeu messiânico, convertido, e ele não negou a sua fé. E foi morto no campo de concentração. E os seus escritos, grandes escritos, inspirados por Deus, estão no meio hoje aí, mas poucos conhecem. Esse grande homem que foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial pelo movimento chamado antissemitismo, ou seja, ódio pelos judeus. E tudo isso aponta para Cristo. Pedro aponta para Jesus como o exemplo supremo de viver para Deus. A sua paixão, morte e ressurreição revela o verdadeiro padrão de entrega e amor. Isso quer dizer que Jesus, ao suportar o sofrimento, nos mostra que a verdadeira grandeza está na humildade e no sacrifício. Seus dons e seu amor nos chamam a uma vida de serviço e dedicação. Então, nossa vida deve refletir o caráter de Cristo. Quando nós não vivemos para nós mesmos, mas para a glória e para os outros, para a glória de Deus, para o próximo. Então, tudo que você faça, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Seja um bom funcionário, um excelente funcionário. Ore pelo seu patrão, pela sua empresa. Não fique com um grupinho querendo acabar com a empresa de onde você... Hoje nós temos funcionários que querem acabar com a empresa de onde ele tira o pão. Outro dia eu estava falando com alguém, pessoas envolvidas com ideologias políticas, ele estava falando sobre um grande empresário de Santa Catarina, que tem quase 26 milhões de funcionários, e ele torcendo para o cara quebrar. Eu falei, tá, e as famílias que dependem dele? Vão fazer o que da vida? Ah, dá um jeito, não dá um jeito. O cara tem 26 mil famílias que trabalham para ele, pais de família, e outros torcendo para ele fechar, querem queimar as lojas do cara. Sabe? E isso é ausência de amor, de empatia, ausência de Cristo na vida. E junto com essas pessoas tem muitos cristãos também que pensam assim, né? E por isso que existe aplicação prática disso tudo que nós estamos falando. Primeiro, viver para Deus exige decisão diária. E eu já comentei aqui que tudo na vida resume-se em decisões e consequências. E viver para Cristo exige decisão diária. Cada dia escolhe deliberadamente alinhar seus desejos com a vontade de Deus. Escolha alinhar os seus desejos com a vontade de Deus. Segundo ponto, o sofrimento é uma oportunidade de testemunho. Ao suportar dificuldades, nós demonstramos que nossa esperança está além deste mundo, está em Cristo Jesus. Terceiro ponto, o amor mútuo é a marca do viver cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ok? Use seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. A minha vida, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Eu estou em reunião junto com as outras pessoas. E Jesus diz assim, onde houver 2, 3 ou mais, eu estou presente. Igreja, a palavra grega chamada eclésia, assembleia, reunião de pessoas. O último ponto de aplicação prática, busque maturidade espiritual. Cresça na compreensão da palavra, na oração e na comunhão com Deus. E diante disso tudo, eu quero concluir aqui dizendo que a nossa vida não deve ser pautada em desejos passageiros desse mundo. O carro passa, a casa passa, o dinheiro passa, mas nossa vida deve ser pautada pela esperança firme em Cristo Jesus. Aí nós precisamos saber que nós vivemos de fato para Deus, nos entregando ao seu propósito, mesmo em meio à dificuldade. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vida. Onde você estiver, saiba que o Espírito Santo de Deus está com você. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Tenhamos um dia, uma semana e um mês alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E para você